nós vamos agora, dando continuidade às operações com os números negativos, falar dos números opostos. Será muito útil compreender o conceito de oposto de um número e também, para isso, seria importante o manuseio de uma régua, de uma reta numérica, com marcações em intervalos iguais, representando o zero em seu centro, à esquerda do zero alguns números negativos e à direita do zero alguns positivos. Eu devo sugerir também a construção de uma parte dessa reta numérica em papel, caso o recurso não esteja disponível, e com as marcações como a escala de um termômetro. Temos então a representação de uma reta numérica com intervalos iguais, negativos, crescentes, passando pelo zero, e alguns números positivos. Por exemplo, podemos iniciar no 5 negativo, 4 negativo, 3 negativo, 2 negativo, 1 negativo, chegamos no zero, em seguida caminhamos para o lado positivo e teremos as marcações do 1, do 2, 3, 4 e 5. Essas marcações vamos pensar como indicadores das distâncias que esses números têm até o zero, combinado? Vamos analisar agora algumas dessas distâncias. Vamos analisar as distâncias do 3 e do menos 3 até o zero. Então, de posse desse recurso, nós vamos manusear e perceber qual é a distância que o menos 3 tem do zero e qual a distância que o 3 tem do zero. Podemos pensar também, da mesma forma, no 1 positivo e no 1 negativo. Qual seria a distância do 1 positivo e do 1 negativo até o zero? O que nós podemos afirmar? Se nós pudéssemos dobrar essa tira de papel ao meio, ou essa régua ao meio, no zero, como se ali tivesse uma dobradiça, os valores menos 1 e 1, menos 2 e 2, menos 3 e 3, menos 4 e 4, menos 5 e 5 iriam de encontro um ao outro, porque suas distâncias até o zero são iguais. Estes são os números opostos. Você também pode usar o próprio corpo para representar essa situação. Nós podemos ficar em pé e com os braços estendidos nas laterais do corpo, na altura do ombro, imaginar que o seu eixo do corpo representa o zero e que o seu braço esquerdo está caminhando para números infinitamente negativos, ou seja, a partir do seu corpo, seu braço esquerdo caminha com marcações de menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 10, menos 100, menos 1000, menos 2000, ou seja, números negativos cada vez maiores. Por outro lado, o seu braço direito representaria então os números positivos, partindo do seu corpo, 1, 2, 3, 4 e 5, 10, 1000, 5000, 1 milhão, 1 bilhão, números que podem representar a população do mundo, por exemplo. Então, eu poderia pedir para você juntar agora na frente do seu corpo as duas mãos, e as suas mãos vão representar da mão esquerda um número negativo, na mão direita um número positivo, e você vai perceber que a distância que elas têm do seu corpo, ou seja, que a distância que elas têm do zero, é a mesma. Então, agora que já temos assim algumas possibilidades de compreender, possibilidades diferentes, de compreender o conceito de oposto, de uma certa simetria entre os números, correto? O seu corpo funciona aqui como um eixo de simetria. Eu quero que você responda uma questão importante, pensando numa adição entre números opostos.
Qual seria o resultado de uma adição entre números opostos? Qual seria o resultado da adição, por exemplo, de 4 com menos 4? 4 mais 4 negativo. Quanto é? Quanto é 10 negativo mais 10 positivo? Ou 25 negativo mais 25 positivo? Então, estamos aqui falando que eu tenho R$ 4 para pagar uma dívida de R$ 4. Pode ser paga, eu não vou ficar devendo nada, então o resultado dessa adição é 0. No caso do menos 10 mais 10, posso pensar também em dívidas. Numa dívida de 10 mais 10, ou seja, eu tenho 10 e devo 10. Pago tudo e fico com 0. Ou seja, podemos concluir que a soma entre números opostos, que a adição entre duas parcelas opostas, é sempre igual a 0. E agora, para finalizar o nosso estudo sobre os números opostos, nós vamos representar com símbolos as seguintes expressões. Vamos a 4 exemplos. Item A. O oposto de 4 positivo. O que eu preciso que você faça aqui? Que você represente cada palavra dessa expressão por um símbolo matemático. O oposto de. Nós vamos considerar que o sinal de menos será utilizado agora para também representar o oposto de um número. Se é o oposto de 4 positivo, eu posso considerar esse 4 positivo entre parênteses, porque será um 4 antecedido do sinal de mais. Você sabe que o oposto de 4 positivo é 4 negativo. Portanto, o resultado desta escrita matemática será 4 negativo, o sinal antecedido do sinal de menos. Então, ficamos assim. A expressão é o oposto de 4 positivo. Eu digo, sem registro, que o oposto de 4 positivo é 4 negativo. Agora, registrando, o oposto será traduzido pelo sinal de menos. 4 positivo, nós vamos colocar entre parênteses o 4 antecedido do sinal de mais, para não misturar estes sinais. Escrevo o sinal de igual, nós estamos aqui sugerindo essa escrita em braille, é claro. E o resultado, 4 negativo, o 4 antecedido do sinal de menos. O que isso pode representar para nós? Que esses dois sinais juntos é como se o sinal de menos, que está representando o oposto, negasse que é 4 positivo, ou seja, se é uma negação de que é 4 positivo, o resultado é 4 negativo. Podemos pensar das duas formas. Combinado? Vamos a mais um exemplo, também usando a mesma estratégia. Item B. A expressão em língua portuguesa é o oposto de 20 positivo. Se eu não fizesse nenhum registro, eu vou pensar na minha reta numérica, na minha tira de papel, no meu braço esquerdo e direito, e vou pensar, se o 20 positivo está aqui do meu lado direito, o oposto dele é o 20 negativo, correto? Essa é a resposta. Agora, fazendo o registro na linguagem matemática. A palavra oposto eu troco pelo sinal de negativo e 20 positivo eu vou colocar entre parênteses o 20 antecedido do sinal de mais. E vou ler esta expressão
Matemática. O oposto de 20 positivo é igual a 20 negativo, ou seja, 20 antecedido do sinal de menos. Como eu poderia pensar que este sinal de menos nega o que está à frente dele, ou seja, ele nega que seja 20 positivo, portanto, 20 negativo. Mais um item. Item C. Agora, nós precisamos representar o oposto de 25 negativo. Vamos lá, no pensamento. O oposto de 25 negativo está do meu lado esquerdo. O oposto de 25 negativo é o 25 positivo, correto? Vamos registrar. O oposto é o sinal de menos. 25 negativo está entre parênteses, o 25 antecedido do sinal de menos. Portanto, sinal de menos, entre parênteses, 25 negativo, igual a 25 positivo. Então, da mesma forma, eu posso ler que o sinal de menos nega o que está à frente, portanto, nega que seja 25 negativo. Isso nos dá 25 positivo. Podemos pensar das duas maneiras. Você vai pensar da maneira que lhe parecer mais tranquila a compreensão. E a última, o item D, um outro exemplo assim. A expressão na língua portuguesa é o oposto de 10 negativo. Eu vou lá para o meu braço esquerdo, onde está o 10 negativo, o oposto de 10 negativo, no meu braço direito é 10 positivo. Fazendo registros, o oposto é o sinal de menos, entre parênteses, o 10 antecedido do sinal de negativo, também o sinal de menos, sinal de igual, 10 positivo, ou seja, eu nego que seja 10 negativo, portanto, é 10 positivo. Como foi até aqui? Essa será uma importante estratégia para a nossa próxima fase do episódio, que é a subtração entre números negativos e positivos. O meu nome é Luísa Maria Marques Poloni Cantarella e hoje é dia 29 de outubro de 2019.